Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Efésios. Efésios, então, cujo autor foi o apóstolo Paulo, foi uma carta, ou epístola endereçada às igrejas de Éfeso, como nós vemos no verso 1 do capítulo 1. A data que o livro foi escrito é colocada entre 60 e 63 depois de Cristo, provavelmente durante a prisão domiciliar que Paulo teve em Roma, o que coloca o livro mais próximo do ano 60 depois de Cristo. E o tema do livro, unidade que os crentes judeus e gentios têm no Messias Jesus Cristo. A fé em Cristo deve permear a nossa vida como um todo, sem compartimentos. Então vamos estudar um pouquinho da cidade. Éfeso era uma cidade portuária, então, portanto, ela era um grande centro comercial, político e religioso. A deusa da cidade, que era como se fosse a padroeira da cidade, era a Diana ou a Artemis, e ela tinha o seu templo lá como sede lá em Éfeso. A carta aos Efésios, ela segue o padrão normal de carta, então o apóstolo começa com a saudação, onde Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo, o corpo da carta e a sua assinatura. Nessa carta a gente vê a ausência de nomes, o que indica que essa carta provavelmente tinha um caráter circular, ou seja, ela era para ser passada em várias igrejas, E essa carta está claramente dividida em duas partes. Então, na primeira parte, dos capítulos 1 ao 3, nós vemos a explicação teológica sobre o Evangelho. E na segunda parte, do capítulo 4 ao 6, aplicações práticas da Torá para os gentios. Então vamos lá, lembrando do nosso estilo literário que Paulo tem, quando ele usa nós, ele se refere aos judeus, e quando ele usa vós, ele se refere aos gentios. Então o que Paulo coloca? Ele coloca que os israelitas eram o povo escolhido, e foi escolhido por Deus para quê? Para colocar em prática o plano da salvação. Por quê? Os israelitas que tiveram a aliança abraâmica, que foi quando a circuncisão foi dada por Deus para separar o povo, a partir de Abraão que começa o povo hebreu. Seguida da aliança mosaica, onde foram passadas as instruções, e ali você tinha um povo já numeroso, com instruções ou leis, e chegaram na terra, então você tem a nação, que povo mais lei e terra, você forma uma nação, um país. E a outra aliança davídica. Qual que era a aliança davídica? Que Deus prometeu que sempre haveria um descendente de Davi no trono. Aí você vai falar, mas espera aí, não tem rei em Israel. Mas qual que era o descendente que iria ter o trono eternamente? O Messias. E o Messias vem da linhagem de Davi. Ele é da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E quem é o Messias? Jesus o Cristo. Agora, então o povo Israel foi o povo escolhido, que teve todas as alianças, a revelação progressiva, para cumprir o propósito que Deus tinha para salvar a humanidade. Agora, quanto à salvação, todos necessitam do Messias. Então, quanto à salvação, não há diferença. Judeu, gentil, homem, mulher, livre e escravo. E uma vez salvos, o que acontece com a gente? Os gentios foram então aproximados aos israelitas, porque os israelitas que tinham as promessas, os outros povos da terra não tinham promessa nenhuma. E em Cristo o nosso coração é circuncidado. Em Cristo não há mais separação, não há mais divisão entre em judeu e gentil. Ele anulou os dogmas que faziam essa separação. Só para dar um exemplo de dogma. Então, os líderes religiosos, os rabinos faziam isso e hoje em dia também tem outros líderes que fazem isso. Eles usam uma metodologia que a gente chama de metodologia de cerca. Então, você tem a doutrina ou a lei e daí que está aqui no centro. Então, para evitar que a pessoa desobedeça ou caia fora dessa doutrina, você faz uma cerca um pouquinho maior. Eu vou dar um exemplo. Você tem as leis alimentares. Então, o judeu tem a listinha de animais que eram puros e animais que eram impuros, que ele podia comer e não podia comer. E o resto do mundo não tinha.
Então, qual que foi a cerca que eles fizeram? Ah, já que não pode comer aquele animal que é impuro, vamos falar então que o gentil ele não pode nem ir na casa do judeu, aliás, que o judeu não pode nem ir na casa do gentil e quanto menos comer com ele. Então, olha a cerca aumentando, porque na Bíblia você não acha lugar nenhum que não é para o judeu ir na casa do gentil, entendeu? Então, isso é a metodologia de cerca. E esse conjunto de regrinhas, que são os dogmas, que foi o que Jesus anulou. E Paulo fala de um grande mistério que foi revelado a ele, que os gentios são co-herdeiros junto com Israel por intermédio de Jesus Cristo. Porque, como eu falei, quem tinha as promessas? Israel. Mas a salvação, né? Como a salvação foi estendida a todos, e o povo que estava esperando a salvação era Israel, então nós também entramos e ganhamos todas as promessas juntos. Então nós sabemos que há um só Deus, o Pai, e há uma só fé e um só batismo. E, por causa disso, há um só corpo. Então nós somos um corpo com vários ministérios. Aí a importância de você saber qual é o seu ministério e qual é a sua função no corpo. Porque igual o nosso corpo tem muitas partes, mas é um só, no reino de Deus nós temos um reino com várias funções diferentes. Aí Paulo entra na parte prática, né? Então a fé na prática, nós temos que nos revestir do novo homem. Então nós temos que deixar o velho homem para trás, que isso mostra mudança de vida a partir do evangelho, né? E aqui nós vamos ver que Paulo destrincha, né, a Torá, a instrução, de uma forma bem fácil, né? Então ele fala, deixa a mentira, ou seja, não é para dar falso testemunho. Irá sem pecar, porque você vai lembrar das palavras de Jesus, que Jesus fala que até outros rabinos já explicavam, que se você só pensar mal de uma pessoa, você já matou ela no seu coração. Então por isso que Paulo fala, irá sem pecar, se perdoar, não entristecer o espírito. Olha que jeito legal e fácil de entender. Não terás outro Deus além de mim. Não tomar o nome de Deus em vão, só adorar ao Senhor. Não entristecer o espírito. Não roubar, mas trabalhar e ser útil para a sociedade. Ser imitador de Deus, né? O que lá fala em Levítico, sede santos porque eu sou santo. O que Paulo colocou em miúdos aqui? Imita Deus, ser imitador de Deus. Respeitar a hierarquia do casal. Opa, mas se eu estou respeitando a hierarquia do casal, significa que eu não vou adulterar. E a hierarquia que Paulo fala é que o homem é o cabeça e a mulher está submissa a ele. E vamos lembrar que submissão não é ser subalterna ou ser qualquer outra coisa, porque tem gente que confunde isso. Submissão significa que você está debaixo da mesma missão. Por quê? Porque nós somos auxiliadoras idôneas. Se nós somos auxiliadoras competentes, nós podemos trabalhar junto com o marido para destrinchar e conseguir fazer todo o nosso papel na sociedade e na família. Honrar pai e mãe, porque Paulo fala que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que era a promessa? Que você tinha longos dias sobre a terra, né? Por quê? Lembra lá da lei? Se você tentou disciplinar seu filho, não tinha jeito. A criança é arteira, não tem jeito, mas é aquele custoso. Você leva para o sacerdote tenta, também não dá jeito. O que acontece? Apedreja. Porque Deus fala para cortar o mal pela raiz. Né? Por isso que Paulo fala que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está lembrando de lá, né? E eu escutei uma frase uma vez que eu gostei muito. Filho pequeno obedece pai e mãe. Filho grande respeita pai e mãe. E assim nós honramos. Não ser avarento, porque junto com a avareza vem a idolatria. Livrar-se da cobiça. Lembra lá da lista, né? Não é para cobiçar a mulher do vizinho, as coisas do vizinho, qualquer coisa, né? E livrar-se da impureza e principalmente da imoralidade sexual. Essa lista aqui é super atual e serve para mim e para você, que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso o tempo todo. Aí Paulo fala, então, né, ele apresenta que nós estamos num campo de batalha e que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. E nós temos então que estar pronto para o combate. Nós sabemos que Paulo usou, né, a figura de um soldado romano, né? Agora, ele também se inspirou em Isaías 59, verso 17. Depois você abre lá e dá uma conferida. Se eu colocasse um soldado de hoje aqui, a roupa vai estar diferente, as coisas estão um pouquinho melhoradas, né? Mas
Ele ainda usa capacete. A couraça, essa parte aqui, ele modificou, né? Porque agora é bala, então é colete à prova de bala. Ele ainda usa aqui o coturno, né? Agora, o que você vai ver de diferente? A espada e o escudo, né? A espada aqui agora seria uma metralhadora, né? Porque a maioria dos soldados fazem guerra à distância, então ele não precisa mais de escudo, porque ele vai ter uma outra estrutura para o proteger. Mas põe na sua mente assim a lembrança da polícia de choque. Polícia de choque está com escudo e ao invés de usar a espada, eles usam o porrete, né? Aquele bastãozinho, né? Por quê? Porque eles estão fazendo um combate de perto. Então a primeira lição que a gente tem que lembrar, o nosso combate é de perto, porque o nosso inimigo está ao redor, rugindo como um leão, pronto para pular em cima de você. Ok? Então vamos destrinchar. O cinturão é a verdade, porque a verdade tem que estar no centro da sua vida. E quem é a verdade? Jesus Cristo. A couraça ou o colete à prova de bala é a justiça, né? Então nós temos aqui proteger os órgãos vitais. Então o que é vital na sua vida? A justiça e a retidão. Aí a sandália, né, os calçados, Paulo fala que é a preparação do evangelho da paz, né, que nós temos a referência em Isaías também. Por quê? Porque onde quer que eu andar, eu tenho que levar o evangelho da paz. Isso não significa que eu tenho que falar o tempo todo, mas significa que as ações, a minha vida tem que transparecer Jesus. Então, onde é que eu estiver andando, as minhas ações têm que mostrar o evangelho. Por isso que está no pé. Aí o escudo, né? O escudo da fé. E aqui eu quero gastar um tempinho com vocês para pensar sobre o escudo. Esse aqui é um escudo de um soldado romano que é de metal, né? E o metal é impenetrável, né? Para os combates da época. Naquela época você podia fazer escudo de 3 formas. Você podia fazer um escudo assim, mais ou menos, que era uma armação de madeira com um couro, né? Você punha o couro de animal, aquilo te protegia, mas te protegia assim, né? Mais ou menos. Então, Paulo fala que o que vai vir para você são dardos inflamáveis. O que é isso? Flecha pegando fogo. Se você está com seu escudinho ali mais ou menos e uma flecha pegando fogo passa, isso vai ser só uma barreira física, porque a flecha vai passar o couro vazado e vai pegar você. O que eu quero dizer com isso? Se a sua fé for muito fraquinha, qualquer coisa te abala, qualquer coisa te afeta. Aí você tinha um escudo um pouquinho melhorzinho, que é a estrutura inteira de madeira, né? A estrutura inteira de madeira, se uma flecha pegar, a flecha vai enfincar e vai ficar no escudo. Aí o que aconteceu? Você barrou, né? Mas pode ser que um pouco da flecha ultrapasse o escudo e te machuque. Vai te machucar por cima, não vai ser tanto quanto o de couro que praticamente penetrou e foi uma barreira muito fina ali na frente da flecha. Então pode ser que te machuque um pouco, pode ser que fique ali cravado, e como você já deve ter assistido cena de filme antigo, né, quando os caras estavam lutando e vinha uma flecha, ele fazia o quê? Ele catava a espada e cortava a flecha para continuar lutando. Então o que isso está significando? Que se o teu escudo é de madeira, ele vai barrar, mas às vezes vai distrair você da luta para poder cortar aquele negócio e daí conseguir ir em frente. Agora, se o teu escudo for de metal, ele se torna praticamente impenetrável, né? A flecha vai vir aqui, vai bater e vai cair no chão. Então aqui está uma lição importante sobre a fé. Quem nos dá a fé é Deus. Nós temos que buscar e nós temos que desenvolver a nossa fé. E se nós temos uma fé fraca, qualquer coisa passa. Conforme nós vamos aumentando gradativamente a nossa fé, ela se torna impenetrável. E última parte de proteção, mas não menos importante, é o capacete da salvação, né? O capacete protege o cérebro, que é o centro da vida, né? Então, o capacete da salvação, o capacete aqui é uma questão de vida ou morte, a salvação é a mesma coisa. A salvação vai te dizer o teu destino final, se é vida ou se é morte, céu ou inferno, né? E tá faltando uma coisa, que é a nossa única arma, que é aqui representada pela espada, que é a palavra de Deus.
Lembra que toda vez que Satanás chegou perto de Jesus, o que ele fez? Ele rebateu com a palavra de Deus, com a espada. Qual que era a espada? Ele falava sobre o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época. O que isso ensina para mim e a você? Que nós temos que não somente ler, mas nós temos que memorizar a Bíblia e nós temos que viver a Bíblia. Tá com ela afiada na ponta da boca para rebater o inimigo. E Tiago fala que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Paulo também usa, então, a gente já falou que uma das metáforas que Paulo usa é que nós somos um corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E eu quero terminar mostrando essa imagem da formação tartaruga dos romanos, Essa formação, eles colocavam os escudos lado a lado, tanto nas laterais como em cima. Então, cada soldado sabia exatamente onde posicionar o seu escudo. Isso aqui era treinado, não era ao acaso. Vamos juntar. Não, eles sabiam. Então, mesmo se falar, vamos juntar aqui, cada soldado sabia onde para onde ele põe o escudo. Dessa forma, eles se tornavam um bloquinho que era praticamente impenetrável para a guerrilha da época. E o que nós estamos vendo aqui são os escudos. Lembra o que é o escudo? É a fé. O que isso nos mostra? Que a fé do corpo de Cristo pode se tornar a batalha impenetrável ao inimigo. Por quê? Na vida cristã, todos precisamos de todos. Ninguém se basta em si mesmo. Amém?